Olá, essa é a segunda aula que você está ganhando. É uma aula que eu resolvi dar só para agregar um pouco mais na leitura que você vai ter do e-book do Perrengue Nunca Mais. É um e-book com linguagem super coloquial. Você vai encontrar até erros de concordância, porque eu nem tive tempo de revisar esse e-book direito. Eu fiz ele no carnaval e em 2 dias de carnaval e joguei, porque eu tinha ansiedade de querer dividir esse conhecimento. O que a gente vai ver lá no e-book, a gente vai aprofundar mais se você vier comigo fazer parte do treinamento Prosperidade Sustentável, que é um treinamento 100% gravado, 100% online. As aulas são como essa aqui, nesse mesmo formato, nesse mesmo ambiente, mas lá tem lição, lá tem áudio, lá tem planilhas, tem material de apoio em PDF. Mas aqui é o começo, é o primeiro passo. Então, eu quero falar um pouquinho para te explicar o que é essa criança ferida que eu abordo no livro. Quem que é essa criança ferida? Todos nós temos uma criança interior, porque todo mundo um dia foi criança. Quando a gente cresce, essa criança ela vira um arquétipo dentro da gente, porque ela nunca vai deixar de existir. No fundo, a gente que estuda mecânica quântica, a gente sabe que o tempo não é linear, como prega a física tradicional. E eu sei que isso é um assunto que vai bugar a sua cabeça, eu nem vou descer nesse detalhe agora. Mas é como se a gente estivesse vivendo tudo ao mesmo tempo agora. É como se existisse, vivendo ao mesmo tempo agora, o meu eu presente, o meu eu do passado e o meu eu do futuro. Do mesmo jeito que eu consigo me conectar ao meu eu do futuro para ele me intuir, para ele me proteger, para ele me dar insights, né? Porque ele está mais evoluído do que eu no aqui agora, eu me conecto no meu eu do passado. Só que o meu eu do passado é uma criança, essa criança teve feridas. Toda criança tem feridas emocionais. Toda criança. E não tem pai, mãe, carrasco e culpado. Todo pai e toda mãe cria gente procurando fazer o melhor que eles podem. Eles erram porque eles são imperfeitos, como nós. E nós, como pai e mães, também erramos. Acontece que, por exemplo, uma criança que quer ficar no colo da mãe, a mãe precisa tomar banho, porque ela tem 20 minutos para tomar banho, porque ela tem que sair para trabalhar, essa criança já cria uma angústia de separação, tá? Na psicanálise a gente chama de angústia de separação e na constelação familiar a gente chama de amor interrompido. Então essa criança se sente rejeitada, fica naquela dor de que a mãe abandonou e essa dor ela fica presa nessa dor. Acontece que algumas crianças, quando você vai, no detalhe, você vai entender isso no livro, quando eu entro nos círculos, tá? Nos círculos do amor. Quando a gente adultece, a gente sai da esfera doméstica. Então, assim, a gente vive até os nossos 13, 14 anos na esfera doméstica, sem ter muita noção do como é a vida lá fora. Então a gente é alimentado, a gente é nutrido, nossos pais pagam nossas escolas e a gente não sabe o custo que isso tem, porque a gente é criança e criança não ganha dinheiro, criança não resolve o problema, criança só toma para si, só recebe. Acontece que muitos de nós, quando cresce, tem e alimenta algumas rebeldias em relação ao que recebeu desses pais, como uma cobrança, como que se esses pais não tivessem sido bons o suficiente, não tivessem dado o suficiente, tá? Então essa criança, essa pessoa, ela não consegue sair desse círculo, dessa esfera familiar e entrar no mundo dos adultos. O que é o mundo dos adultos? É quando a gente sai desse círculo, dessa esfera familiar e a gente começa a se relacionar com o mundo. E a gente começa a entender que no mundo dos adultos as coisas têm um custo. A gente primeiro precisa dar para depois receber, porque a criança não tem noção que tudo tem um custo. A pessoa que tem essa ferida nessa criança interior aqui nessa esfera familiar, e ela tem, mesmo que seja a nível muito inconsciente, até de alma, que não seja nem do inconsciente, que seja na alma, que é o inconsciente do inconsciente, se ela tem uma cobrança com relação a esses pais, e eu não estou falando só de material, tá? Não é só pais que não deram coisas materiais. É qualquer coisa que ela tenha cobrança em relação ao pai, ela leva esse modus operandi que ela tem aqui para a vida. Então ela é um adulto que ela tem uma criança interior ferida e ela se posiciona de uma maneira imatura na vida dela de uma forma geral. Então ela tem cobranças com tudo. Então ela é aquela pessoa que ela vai para o emprego e ela aceita
aquela oferta de emprego por aquele X de salário e daqui 3 meses ela está absolutamente insatisfeita, se sentindo explorada, achando que o chefe não reconhece, achando que o coleguinha persegue. Ela está sempre numa posição de vítima e ela está sempre pleiteando algo. É como se o mundo tivesse obrigação de se curvar às necessidades dela. Só que ela não entende que isso é uma posição vitimista. Ela se sente injustiçada pelas pessoas. Então essa pessoa dificilmente vai ter um relacionamento bom com chefia. Dificilmente ela vai estar satisfeita com o governo, com a prefeitura, com o governo do estado, com o governo federal, porque é uma pessoa que está sempre na falta. Tá? Essa é uma atitude imatura de um ser humano adulto que carrega uma cobrança em relação aos pais, e essa pessoa ela não consegue prosperar porque crianças não ganham dinheiro e ela se posiciona na vida dela como uma criança birrenta. Então você vai entender quando você lê tudo que eu estou falando, mas eu quis fazer esse vídeo para complementar, para você entender quando eu falo de imaturidade emocional, de criança ferida, de criança birrenta, que vem dessa fixação da infância que um adulto tem em relação aos pais, mesmo que essa cobrança que ele tem em relação a esses pais não seja uma coisa que esteja na consciência dessa pessoa. Te vejo na próxima aula.